hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre um grande tabu histórico. Nós falaremos sobre a grande civilização que outra hora existiu no Brasil e os seus traços foram apagados. E se eu te falasse que tanto o Rio de Janeiro quanto Manaus eram exatamente igual a essa imagem que você está vendo? Você acreditaria? E se eu trouxesse fontes que corroboram com tudo que eu estou falando? E se eu te falasse que existiu uma civilização, a civilização precursora do ouro no Brasil, e que muitas vezes você encontra palavras como a Cidade Dourada, você encontra como Ratanabá, entre outras alegorias, analogias que fazem menção ao que o Brasil era no passado. E se eu te falar que o Brasil ele já tinha sido colonizado, ele já tinha um ápice tecnológico e de repente tudo foi resetado, você acreditaria? Talvez você me chamaria de louco, mas neste mundo ser uma pessoa normal, pelo menos nos dias de hoje, é um atestado de loucura. Convido vocês a assistir esse vídeo até o final e descobrirem os mistérios que assolam o seu país. Peço encarecidamente para deixarem o seu like, isso vai ajudar a divulgar esse projeto, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, principalmente o povo de Manaus. E claro, quem quiser conhecer o meu trabalho, no momento que eu gravo esse vídeo, as vagas estão encerradas, mas você confere através da descrição do vídeo, através do nosso veículo de comunicação, quando haverá uma nova abertura de vagas. Olhem bem para essa imagem, senhores. Nós temos uma civilização com energia, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa livre. Nós temos uma pirâmide de âmbito tecnológico e nós temos uma vertente evolutiva que não é a cyberpunk. Hoje, nós temos uma tecnologia conhecida como cyberpunk. O que é uma cyberpunk? Basicamente, é a tecnologia do Matrix. Tudo está ligado entre cabos, tudo está ligado entre satélites, tudo está ligado entre capacitores, resistores. E quando você pega a tecnologia chamada steampunk, a vertente evolutiva não se trata de componentes eletrônicos, mas sim de cristais. Então é uma outra vertente evolutiva que muitas vezes chega a ser superior à nossa, mas que as pessoas francamente desconhecem, tá? Eu vou colocar para vocês uma coisa interessante, só para vocês começarem a compreender a coisa, só para vocês começarem a compreender a coisa. Essas filmagens foram feitas na Europa. Essas filmagens, elas atestam uma coisa muito importante. Havia uma civilização que em outra hora foi extinta e que vivia na Europa. E nós vamos comentar sobre esse assunto para depois a gente voltar lá no Brasil. Olha que coisa interessante, tá? Vou tirar o som. Aqui você vê, ó, que eles estão escavando, ó. Aqui parece um prédio governamental ou uma catedral. E você vê que começou, ó, os caras começaram a fazer uma escavação aqui. E já começaram a encontrar colunas e prédios para baixo. Ano passado, no ano de 2022, eu fui para a Itália, né? Fui para alguns países na Europa e eu fiquei hospedado num hotel e é um fato muito curioso, porque a cada ano que se passa, por volta de 2 centímetros a 3 centímetros do prédio, ele vai se abaixando. Então, se você dá 10 anos naquela região, o prédio já abaixou 30 centímetros. Em média, de 10 a 30 centímetros. Eu fiquei hospedado num prédio muito antigo, a parede mais ou menos nessa grossura aqui, né? Você vê que eles fizeram uma adaptação para colocar gás, para colocar água. Prédio muito antigo, a grossura da porta é algo assim inacreditável, os caras nunca conseguiam arrombar. E o mais interessante de tudo é que esse prédio, ele tinha essas janelas que estavam em outra hora soterradas, né? E aí eu lembro muito bem que eu tinha um carrinho de bebê
E eu precisava guardar esse carrinho, né? E aí eu perguntei para os moradores locais, onde é que eu consigo guardar o carrinho? Onde é que eu consigo guardar essas muambas aqui? Porque eu não tô afim de subir 3 lances de escada com isso. Aí os caras me falaram que tinha um sótão. Só que quando eu observei, não era um sótão, era um andar, era o primeiro andar. É porque o andar já tinha fundado. E aí eu desci as escadas, não tinha um pavio de luz, né? É igual um filme de terror. Tive que usar o LED do celular. E aí eu consegui deixar o carrinho. Eu dei uma rápida olhada e eu comecei a ver que tinha um corredor e tinha vários quartos. E tinha mais uma escada para baixo. Só que me parece que estava concretada. Aí eu fiquei pensando, pô, peraí, velho, peraí. Esse é o primeiro andar, ainda tem mais coisa para baixo. Caramba, e o povo não parece não se importar com isso, né? E eu cheguei a presenciar isso, né? Eu fui na Europa, eu cheguei a presenciar não só um edifício, mas uma centena de edifícios que foram soterrados. Ó. E isso aqui que é importante para você ver, ó. Olha só, você vê aqui. Eu vou tentar aumentar essa imagem aqui, só para vocês poderem ter mais ou menos uma ideia, tá? Deixa eu aumentar essa imagem aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Olha, olha para vocês verem. Foi exatamente assim que eu fiquei num prédio na Itália, ó. E aqui, ó, as janelas já estavam sendo cobertas, elas foram concretadas. Aí você olha e fala, não faz sentido isso aqui, cara. E ninguém mora nessa região, isso aqui fica tipo um depósito. Você fala, não faz sentido isso aqui. Por quê, pô? Então é uma coisa. E aí, ó, olha só, isso aqui, ó, foi na Europa, eles fizeram uma grande escavação na Europa. Esse aqui são aqueles prédios que você vê. Ó, um andar, ó, o térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e você tem lá a laje, né? Beleza, ok. Só que aqui, ó, olha só isso aqui. Você tem colunas aqui para baixo. Você tem o que se parece aqui, ó, serem janelas, ó, janelas e portas. E nós estamos falando de uma altura de praticamente quase 20 metros. Ou seja, 20 metros para baixo, você tem um outro prédio. E não é só um, é algo assim inacreditável, tá? E aí você começa a entender o seguinte, ó, vamos lá, olha aqui, de novo, ó. E olha a grossura do concreto. Você vê que hoje em dia, a engenharia convencional hoje, os caras, meu, o prédio é fininho assim, ó, né? A concentração de peso hoje ela é diferente, os cálculos que são feitos do que era no passado. Passado, os blocos gigantescos, né? Olha só, tudo soterrado, ó. Tudo soterrado. Tá vendo? Aqui tá soterrado. Aqui eles começaram a fazer uma escavação e descobriram que tinha mais um andar para baixo. Olha aqui, ó. Fizeram uma escavação e encontraram uma porta. Olha para tu ver como é que é as coisas, cara. E, ó, tudo isso aqui é escavação, ó. E começaram a descobrir portas. Fizeram uma escavação na Europa, ó. E descobriram aqui, ó, outras construções subterrâneas. O tempo todo os caras estão descobrindo construção subterrânea, para tudo quanto é lado, meu irmão. Aí você sai da Europa, vai para qualquer outro canto, tem construção subterrânea. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem disso. Nos Estados Unidos, para não dizer que é só o Brasil, tá? Na Europa, no mundo inteiro, você não é dono do subsolo. Você não é dono. O subsolo pertence ao governo. Então, ou seja, quando você compra o terreno, você só pode usar a superfície do terreno. É claro, você pode fazer coluna para você construir a sua casa, mas você só é dono da superfície. Você não é dono do subsolo da terra. Existe pelo menos no Brasil, existe uma polícia militar ambiental. Ela é responsável para impedir que você faça grandes explorações, escavações em áreas que o governo não quer que você faça isso. Então, o que acontece? O governo ele utiliza satélites, eles mapearam toda a região do Brasil e existe uma inteligência artificial que ela fica observando através das imagens de satélite se houve mudança. Por exemplo, suponha que na sua casa tem um pé de uma árvore, um IP. O IP é proibido de cortar.
Aí o P grande. Aí tá catalogado lá no Maps dos caras. Aí de repente passou uns 6 meses, aquele P não tá mais ali. Aí a inteligência artificial ela vai comunicar aquela variação para a polícia. Aí os caras vão avaliar se eles vão ou não vão na sua casa. E aí eles já vão no cartório, descobrem, eu tô falando de experiência pessoal. Os caras descobrem quem que é o dono e aí eles já começam a ir os caras. E se não encontrar, eles botam a justiça junto. Para quê? Para impedir que você faça explorações. Eu falo de experiência pessoal, porque eu já cheguei a trabalhar quando eu comprei o meu terreno, a minha primeira fazenda, eu decidi passar o trator para poder nivelar, né? Para deixar o terreno mais limpo, para eu poder mexer com galinha. Cara, não deu tipo 48 horas, já chegou o ambiental me notificando. Aí eu tive que ir lá na justiça responder, não sei o que e tal. Beleza, cara, né? Beleza. Mas aí basicamente você não pode fazer escavações nem nada, você tem que ter uma autorização. Aí você tem que ir lá na polícia, por exemplo, polícia ambiental, solicitar uma, uma licença temporária para você poder explicar para os caras que você quer só passar o trator para construir. Ou você faz isso na polícia ambiental ou você faz isso na prefeitura, né? Você pode chegar na prefeitura e pedir. A prefeitura muitas vezes tem que ir um fiscal lá no seu terreno averiguar se realmente aquilo que você falou condiz, tá? Então, basicamente é dessa maneira. Você não pode escavar. E eles usam o Maps, eles usam uma. Existe um sistema no governo chamado Tor, que é o sistema da polícia. Mas existe um outro sistema, que eu não vou falar o nome aqui, que é da inteligência artificial. Então, eles não deixam você escalar. Agora, por que existe uma lei no Brasil que fala que o subsolo não é seu? Você não tem direito de escavar. E a penalidade ela é muito severa. Então, por exemplo, se você começar a cavar um buraco de 8 metros no seu terreno e os caras descobrirem a penalidade que você vai sofrer, você não vai lidar mais com polícia militar, você vai lidar com os caras da federal. Por quê? Porque é algo muito importante para eles. E aí entra um pequeno detalhe. Em 1990, houve uma exploração em Manaus. Um fazendeiro, ele decidiu fazer, né, limpar a área dele, passar um trator, não sei o quê, para poder, né, mexer com gado, esse tipo de coisa. E o terreno do cara tinha desnível. Aí o cara começou a passar o trator, isso aconteceu, tá, pessoal? E aí ele começou a descobrir um monte de construção subterrânea no quintal dele. Aí ele acionou lá os professores da Universidade Federal de Manaus, não sei o quê, saiu na revista Globo, que eles encontraram vasos antigos, antropólogos e não sei o quê. Deu maior notícia, cara. Passou mais ou menos uns 3, 4 meses, eu nunca mais vi esse cara desapareceu, ninguém nunca mais falou dele. A fazenda dele foi interditada e os caras cobriram tudo com terra, cara. Por quê? Imagina só, você aprende na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu as Américas. Aí você começa a cavar o seu terreno, você começa a descobrir que existe uma outra língua diferente da sua, que não é tupi, nem latim, nem nada. Isso é uma outra língua. Você começa a descobrir esqueleto de ser humano de 6 metros. Você começa a descobrir construções que, meu, não são nada agradáveis aos olhos de hoje. Aí começam a vir perguntas e o governo não quer responder essas perguntas. Então, no mundo inteiro é proibido fazer escavações, tá? Até mesmo nos Estados Unidos. Tudo você tem que ter uma licença para poder fazer. Tudo, 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 cara. Vocês não fazem ideia, tá? Então, olha só, vai que você escava e você começa a encontrar isso aqui, ó. Tá? E aí entra esses pequenos detalhes, ó. Construções, inclusive, sabe uma coisa que é bizarra, bizarra mesmo? O pessoal estava fazendo escavações no Egito, tá? No ano de 2003. E eles encontraram sinais de uma linha de trem, cara, no Egito. Cara, sinais de uma linha de trem no Egito, cara. É algo bizarro, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E aí você vê os caras escavando. Ó, tá vendo? Ocorre um deslizamento, ó, olha aqui a construçãozinha aqui, ó. Você fala, pô, peraí, mas quem construiu isso aqui, né?
Aí, ó, olha só, aqui, ó, tá fundando, olha que é construção aqui. Ó, fazendo uma reforma no prédio e ainda tem mais um andar para baixo. E aí as perguntas que se ficam é essas. As coisas que não tem no passado, que foram soterradas, né? E isso que é importante você entender. E aí entra um pequeno detalhe aqui para vocês, ó. Deixa eu só voltar a imagem aqui para vocês entenderem, ó. Ó, olha para isso aqui. Isso aqui é uma porta na Europa, ok? Ah, olha só, isso aqui é uma outra imagem, olha só. Aqui tem uma mulher. Olha aqui, eles tiveram que fazer uma porta dentro de uma outra porta. A pergunta que fica é: para que alguém vai fazer uma porta de 6 a 8 metros, cara, de comprimento? Né? E é um esforço muito grande. Ai, porque é bonito, não sei o quê. Não, não é porque é bonito, meu irmão. Não é porque é bonito. Porque quando você abre essa porta de 6 a 8 metros, o teto tem uns 10, 12 metros. O edifício foi projetado de tal maneira que uma pessoa de 6 metros consiga andar em todo o edifício. Aí você fica se perguntando, mas por que uma porta tão grande como essa? Eu, por exemplo, quando eu estive na Europa, cara, era das portas gigantes. Você fica se perguntando, meu, pra que alguém constrói umas portas gigantescas como essas aqui, ó? E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui era utilizado por pessoas que eram maiores do que a gente. Aí você entra nesses prédios, sério, a altura desses prédios é absurda. Hoje em dia, existe um consenso comum, pelo menos na ISO 9000, né? O pessoal que é engenharia sabe. Você vai construir um prédio, você pode colocar uma altura mínima de 2,70 m, que é uma altura boa para você construir a altura de um andar, né? E geralmente o pessoal considera colocar 2,90 m, estourando 3 metros. Ninguém coloca uma altura maior que 3 metros. Só construções antigas, o pessoal coloca 3,5 m, 4 metros, mas existe um consenso que se usa 2,70 m, 2,90 m para a construção de um telhado, né, de uma casa. Aí eu te faço a pergunta, meu, os caras fizeram uma altura tipo de 8, 9 metros. Pra quê? Ah, porque é bonito? Não, não é porque é bonito, meu irmão. Os caras fizeram uma coisa gigante para alguém que é gigante. É surreal. Olha aqui. Olha onde que tá a maçaneta que tranca. Aqui, ó. Olha onde é que tá o fico que tranca a porta, ó. Tá lá em cima. Como é que esse cara aqui vai alcançar isso aqui, gente? Não vai alcançar. E aí a gente entra numa questão muito interessante, né? Que é sobre a civilização perdida de Manaus. Por mais incrível que pareça, por mais incrível que pareça, Manaus, a região do Amazonas, é uma região que você encontra edifícios que foram soterrados, pirâmides que foram soterradas, verdadeiros palácios que foram soterrados, e tudo isso foi encoberto. Tudo isso foi encoberto. E aí, os poucos edifícios que sobraram, eles ficaram sucateados na região. Eles ficaram sucateados. O governo não possui interesse nenhum em tornar, reformar ou tornar visível esses edifícios para as pessoas. Eles não têm interesse nenhum. E aí você vê que Manaus ele teve, inclusive nós temos um artigo falando que não só Manaus é a capital do Amazonas, mas também foi uma região de acesso de outros países, tá? Uma região muito requisitada, né? E aí entra a questão seguinte, ó, só para você poder entender, ó. Aqui está falando sobre a borracha, né? Que basicamente Manaus se tornou o número um de exportação de borracha pelo mundo. E depois, misteriosamente, do dia para a noite, apareceu um tipo de, eu não posso falar a palavra aqui, que começou a infectar as árvores de borracha, deu uma OBO, a galera começou a passar mal também, e aí eles tiveram que cessar todo o seu trabalho lá em Manaus, cara. E assim, ninguém consegue explicar isso direito, né? A coisa, mas aí eu digo para vocês o que aconteceu.
muitas pessoas de fora, alemães, galera da Colômbia, galera, todo mundo, o mundo inteiro estava concentrado no Amazonas. E por quê? Por causa das suas riquezas, óbvio, né? Isso é mais do que óbvio. Mas o mais importante, né, era a questão da civilização. Você continha prédios que em outra hora eram imensos. Imensos. E aí, o que aconteceu é que isso aqui foi o que sobrou dos prédios. Aí nós temos um outro artigo aqui que é interessante. E assim, esse aqui é o Rio de Janeiro, tá? Como você conhece. Mas, por incrível que pareça, muitos prédios que existiam no Rio de Janeiro foram destruídos. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma foto, tá? Ó, da Rua Marechal Bittencourt, onde você vê a substituição do mecanismo de energia livre, né? Basicamente é isso. Você tem aqui, ó, a Companhia de Energia do Rio de Janeiro. Aí você tem a fiação elétrica, ó. Você lembra de Nikola Tesla, Henry Ford, a galera na corrente contínua, corrente alternada, aquela história toda? Pois é. Aqui, ó, eles estavam substituindo os antigos postes por novos postes lá no Rio de Janeiro. E os antigos postes não tinha fio. Não tinha fio. Mas os novos postes passaram a ter fio. Olha como é que a coisa foi regredindo, ó. Olha como é que eram os postes no passado. Ó, os postes eram muito maiores do que agora. Olha para você ver a largura das ruas. A largura da rua dava para passar tranquilamente 3 carros aqui. Isso aqui nós estamos falando São Paulo, ó, São Paulo, Rua Edgar de Ferraz. Tá vendo? Olha como é que era a coisa no passado, tá? Olha os postes aqui no passado, ó, todos os postes sem um fio sequer. Rua Tenente Lopes, ó, sem um fio sequer, tá vendo? E aí você vai vendo aqui, ó, as construções do passado, ó. E aí entra um pequeno detalhe que é interessante, ó. Essa foto aqui, ó, Rua Uruguaiana, lá no Rio de Janeiro. Olha só, você tinha uma torre gigante, gigante. E olha só, olha o cara dando manutenção nessa torre, cara. Olha a altura da torre. Não existe hoje poste de companhia elétrica tão alto assim, ó, mais alto que os prédios, ó. Olha só a altura desse poste aqui, ó, para vocês terem ideia. E olha como é que era a rua no passado, ó. Você não tinha uma sujeira na rua, as pessoas todas civilizadas, as ruas eram largas. Não pensa você que, ai, que no passado passava carroça, as ruas eram pequenas. Bobo é você que acredita nisso, meu irmão. Olha o tamanho, a largura das ruas. Olha aqui, ó, energia. E, meu, aqui, ó, isso aqui, ó, eram as construções que tinham, ó, no Rio de Janeiro. Olha aqui o tamanho dos postos. Olha a altura dos postos. Só para vocês verem, ó, captação de energia, as antenas para fazer captação de energia. Isso aqui é o que sobrou, é o que sobrou. Hoje em dia não existe mais, ó, captação de energia e a substituição, ó, substituição da energia sem fio para energia com fio. Olha só os prédios, olha como é que era a coisa no passado. A largura das ruas, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Olha aqui, ó, as antenas, ó. Isso aqui tudo era antena, cara, antena. E acredite se quiser, esses ônibus aqui eram elétricos, tá? Só para avisar para vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha como é que eram as antenas no passado, a mudança. Tá vendo? Ó, tudo com antena, antena para tudo quanto é lado. Tá vendo? Essas torres. Tudo isso aí, ó, foi se perdendo. Ó, tudo isso aí foi se perdendo. Tá? Olha pra tu ver, olha o nível que era a coisa, ó. Essa enseada do Botafogo, o exército brasileiro demoliu essa construção e soterraram com terra, cara. Eu não sei o que aconteceu com isso aqui, não. Olha só, tá vendo? Olha esse prédio aqui, ó. Olha o formato desse prédio, se é uma coisa que você conhece hoje em dia. Ó, olha os prédios, olha a construção. Olha essa construção aqui, ó. Isso aqui é a Avenida Bela. Olha essa construção aqui, campeão. Você não tem isso aqui no Rio de Janeiro. Você não tem isso aqui no Rio. Olha as torres de energia. Ó, tá vendo? Captação vamos chamar de éter, né? Captação do éter, ó. Olha para vocês verem aí.
Olha como é que é. Ah, isso aqui, ó, para vocês que não sabem, a energia, você comprava energia aqui, ó, nesse quiosque. Ó. Você chegava nesse quiosque e fazia a compra de energia nesse quiosque. E aí, através da compra de energia, eles enviavam energia para sua casa. Aqui vendia tabaco e vendia energia, tá? Só para vocês entenderem. Olha lá, só para vocês verem. E a coisa foi mudando, foi mudando, foi mudando e foi se perdendo, tá? Aí começou a se perder e começou a substituir as coisas, ó. Você vê que aqui agora, ó, a muda, olha essa antena aqui, ó, olha aqui. Vê se isso aqui é convencional, isso aqui não é convencional. E as coisas foram se perdendo, meu irmão, foram se perdendo. Os obeliscos que existiam no passado, as coisas foram se perdendo, ó, olha para tu ver. E aí, hoje em dia, nós temos apenas um pequeno desfecho sobre essas coisas, né? Hoje em dia, só igrejas antigas que têm algum resquício disso, tudo. Aí tu olha para aquelas construções antigas, você vê assim, um monte de lâmpada de pendurada no teto. Um monte de lâmpada de pendurada no teto. Ah, pô, mas peraí. De onde que está a fiação elétrica disso aqui? Aí que entra a questão. Não tem fiação elétrica, cara. Não tem fiação elétrica. Não existe fiação elétrica. Então, como é que esses caras acendiam isso aqui? Pois é, exatamente o que eu te falei. A energia, ela vinha de fora, emanava de fora. Ela não precisava de fiação. E aí virou o que virou, ó. Virou o que virou. E sabe o que é o mais interessante de tudo? Que eu falo para vocês? Isso aqui, ó, é o mais importante, ó. Isso aqui é o mais importante. Há mais ou menos 200 a 300 anos atrás, nós tivemos uma civilização com grande avanço tecnológico. Você vê as portas, os caras eram muito maiores do que a gente. Há 200, 300 anos atrás. Agora, campeão, que você tem esse pleno conhecimento, imagina só há 500, 600, 700 anos atrás. Ah, mas você está exagerando. 700 anos atrás, cara. Você não acha que você está pensando muito longe, não? 700 anos atrás. Eu quero pegar uma imagem aqui só para você ver. Deixa eu ver se aqui. Tabola. Deixa eu ver. Tabola. Deixa eu ver. Composição. Composição. Tabola. Eu vou colocar mapa. Aqui, ó. Composição tabola. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês verem. Esse cara aqui, ele comprou um mapa. Esse cara multimilionário comprou um mapa secreto, vendido em leilão, confirmado pelos navegantes e decidiu tornar público. Esse cara fez foi algo surpreendente, tá? Deixa eu só voltar a imagem aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem mais ou menos aqui, olha só. Esse aqui era o mapa, esse era o mapa do mundo há mais ou menos 500, 600, 700 anos atrás. E aí entra um pequeno detalhe. O tamanho do Brasil, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, o tamanho do Brasil, ó, era o dobro. Hoje, o tamanho, quer ver aqui, ó, mapa mundi, ó. Mapa mundi. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Esse aqui é o tamanho do Brasil, ó. Vamos pegar aqui mais ou menos para você ver aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o tamanho do Brasil em média, tá? Olha o tamanho do Brasil que era no passado, ó. Olha só, muito maior. Ó. A extensão da América Latina, da América do Sul, era muito maior que agora, ó. Tá vendo? Isso aqui é chamado de composição de tabula, tá? E aí, só para vocês verem, ó, nós estamos falando, ó, de uma região que era bem conhecida, ó, Castilha de Louro, uma região onde você tinha Manaus. Popayán, tá vendo? Olha só as regiões aí, ó. Inclusive, você tinha nesse mapa regiões que você deveria evitar, tá? Nova Granada, Pervo, Prova, olha só. Nomes que não fazem nem referência ao que era o Brasil, né? E você vai vendo a província de La Plata, olha só, tá vendo? Isso aqui era antes de se chamar Brasil, ó. Olha só para vocês verem, ó. Olha o que que era o Brasil. El Brasil, ó. Olha só. Esta era a região chamada El Brasil. Olha só. El Brasil. Era só essa região aqui, ó. Essa era a região conhecida como Brasil.
que depois veio a ser uma grande parte dessa região, que se estendeu por isso aqui. Olha lá. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó, tá vendo? E muitas dessas regiões, você não sabe nem o nome, cara. Você fala, pô, mas peraí. Você não encontra esses nomes aqui, ó. Você não encontra. Aí você vai olhando e você fala, pô, peraí, meu irmão. Tem coisa muito estranha aqui, ó. Ó, isso aqui mostra muito para você o tipo de navegante que sondava a área do Brasil. Isso aqui, ó, é relacionado aos templários. Isso aqui é relacionado ao período de Inquisição, mas também era relacionado ao âmbito dos jesuítas. Ou seja, nós estamos falando de caravanas que vieram ao Brasil muito antes de ser chamado Brasil. E aí tem regiões assim, inacreditáveis. Não, tu vê umas imagens como essa, e você fala assim, pô, peraí, meu. Como é que isso aqui é possível? Uma águia carregando um elefante, cara? Não faz muito sentido, né? Aqui você vê, ó, regiões, aberturas no Ártico, onde se podia passar, tá vendo? Uns seres muito estranhos. E aí você vai vendo, né? O que era o mundo no passado. Ó, tipos de abertura de oceanos. Aí você vê, por exemplo, os tipos de animais que viviam naquela época, né? E aqui vai sondando, vai falando. Só que, claro, tem animais aqui que são inacreditavelmente grandes, ó. Ó, regiões com um tipo de centauros. E o mais interessante de tudo é que você vê que o Brasil, o tamanho do Brasil, ele reduziu, cara. Ele reduziu. Aí, o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho extremamente importante, é o seguinte: essa imagem que vocês estão vendo, por mais maluca que possa parecer, você pode ter certeza que o Brasil, há 800 anos atrás, era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Nós tivemos, olha só para você poder colocar na sua cabeça. Vamos chamar de marco zero. Vamos fazer um processo de regressão. O pessoal não faz regressão de vidas passadas? Vamos fazer um processo de regressão. Nós hoje somos a civilização zero, marco zero, ok? Aí nós temos a civilização de meados dos anos de 1800, 1700, 1800, que é chamado a civilização de Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Liá, ok? Então nós temos uma civilização antecessora à nossa. Então nós já não somos a civilização zero, nós somos a civilização um, porque tem uma anterior à nossa. Aí, antes desse pessoal de Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá, nós temos um mapa do Urbano Monte, que há mais ou menos 500 anos atrás tinha outra civilização e que não fazia menção a Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá. Não fazia menção. Ou seja, nós temos aqui duas civilizações anteriores à nossa, num período de mais ou menos 500 para 600 anos. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E cada vez que se avança no tempo, nós ficamos cada vez mais burros, mais ignorantes e menos tecnologicamente avançados, tá? Então, há mais ou menos 600, 700 anos atrás, era bem capaz de você visitar e você encontrar pirâmides como essa, né? Manaus é uma região que tem muita, mas não Manaus, mas o Amazonas é uma região que tem muito castelo, muita pirâmide, que foi tudo soterrado. Tudo foi soterrado, meu irmão. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, isso aí era como que era mais ou menos Manaus há 500, 600 anos atrás. Muitos vão dizer que eu sou louco. Ah, você tá louco, não sei o quê. Tudo bem, né? A gente está tratando aqui de um fator especulativo. Pode, claro, eu tenho plena certeza disso, que o que eu estou falando pode não corresponder à realidade. Pode ser que seja algo de ficção, óbvio. Não tem como eu provar a veracidade dos fatos que eu estou falando, até porque não se tem evidências que corroboram para isso. A gente tenta especular baseado no entendimento que nós temos. Mas eu digo para vocês, a civilização humana, ela já teve vertentes tecnológicas muito maiores do que a gente imagina. Muito maiores. Então, se você analisar 600 anos atrás, nós estamos falando de uma civilização puramente avançada. Existe uma história, só para a gente poder finalizar, que é dos índios Cherokees.
tá? Os índios Cherokees, eles têm a história do fim do mundo, que é a profecia do búfalo vermelho. Depois eu falo para vocês. Mas existe um pajé de tribo, né, que é chamado de History Keeper nos índios Cherokees. E o History Keeper, ele é responsável por gravar a história dos seus ancestrais, dos seus povos. E aí, o que eles fazem? Eles criam canções, eles criam lendas e eles tentam replicar exatamente aquilo que aconteceu atrás. E existe uma história no History Keeper que é o seguinte: o mundo já foi resetado diversas vezes. Isso aí eles são nítidos. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e eu nunca mais esqueci, que é a história da internet. Os caras descreveram a história da internet quando nem se havia falar de internet. Eles falaram o seguinte: quando a grande teia de aranha da mãe, né, a grande Mother Spider Web, ok? Quando ela se propagar pelo mundo e a teia de aranha invisível se propagar pelo mundo e for possível que você se comunique com outras pessoas em outros continentes de forma imediata através dessa teia, é quando virá grande catástrofe. Ou seja, os índios, o que aconteceu? Os índios Cherokees, eles viviam afastados da sociedade. E aí eles descobriram que quando deu o ápice tecnológico, que a internet se multiplicou, veio uma grande catástrofe e redefiniu toda a região. E eles acabaram sobrevivendo, tá? Só que é o seguinte, você tem que colocar na sua cabeça, existe um furo aqui. E esse furo ele é explicado pelos próprios índios. Que furo que é esse? Pô, a civilização antiga ela era muito mais alta do que a gente agora. Então, os índios que sobreviveram eles deveriam ser muito mais altos do que a gente agora, correto? Correto. Só que aí você tem histórias de anjos, que na verdade são alienígenas, que visitaram os índios Cherokees e entregaram alguns presentes. E graças a esses presentes que foram entregues aos índios Cherokees, a sua descendência começou a vir de um tamanho diferente, tá? Eu não vou falar muita coisa aqui que eu não quero, né, comprometer. Mas, ou seja, o mesmo os índios que sobreviveram, eles tiveram contato com esses alienígenas, esses extraterrestres, e esses praticamente, né, alteraram o genoma lá dos índios, cara, para nascerem filhos menores de acordo com a outra civilização. Hoje nós estamos no ano de 2023, não sabemos quando a civilização vai ser resetada. Francamente, eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Mas uma coisa eu digo para vocês: nós não somos a última civilização. A próxima civilização que vai existir, os caras vão viver só até 33 anos. Aí eles vão alterar a Bíblia, vão falar assim: por causa da malignidade do homem, meu espírito não contenderá com o ser humano por mais de 33 anos. Hoje em dia é 120, mas a próxima geração vai ser 33. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Vai ser a última civilização, né? Que vai ser a civilização do ferro misturado com o barro. Nós não chegamos nesse nível ainda, mas você tem que colocar na sua cabeça. Deus, vamos lá, vamos usar o raciocínio aqui. Eu gosto de colocar as pessoas para pensar. Eu não gosto de ficar fazendo lorota. Então vamos pegar aqui, pô. Para ser Deus, só pode haver um. Não pode haver dois deuses. Porque se houver dois deuses, não se trata de Deus, se trata de dois seres poderosos, né? Para ser Deus, só pode haver um, tem que ser unânime, tá? E aí nós temos onipresença, onipotência e onisciência. Onisciência é saber sobre tudo. Ou seja, Deus nunca erra. Concorda comigo? Deus nunca erra. Se Deus nunca erra, ele falou que o limite de vida do ser humano é 120 anos. Como que o limite do ser humano de vida é 120 anos se nós temos túmulos na Rússia de seres humanos que viveram 400 anos? Quem está mentindo? Quem está mentindo? Como nós temos pessoas que já superaram os 120 anos. E aí, campeão, quem está mentindo? Ou seja, Deus seria uma farsa, porque se Deus falou que você só vive até 120 anos e o ser humano já alcançou essa façanha, Deus seria uma farsa. Aí eu te faço a pergunta: um ser onisciente, que é capaz de saber sobre todas as coisas, ou seja, sabe tudo, ele nunca vai errar. Será que esse ser, ele escreveu na Bíblia que você viveria exatamente 120 anos ali?
Será que não foi alguém ali que decidiu alterar essa perspectiva, não? Quantas vezes que não tem adulteração na Bíblia? Quantas vezes que não tem adulteração na Bíblia? As pessoas elas fazem tampar os olhos assim. Ah, mas você está exagerando, gordito. Você está exagerando. Olha só, Mateus 23:10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só eu gosto de pegar uma Bíblia Hub, cara. Eu não gosto de pegar. Deixa eu ver se eu vou achar aqui 23:10. Bíblia.com, Bíblia Portuguesa, 23:10, ó. Só para vocês entenderem, vocês vão falar que eu tô mentindo aqui. Ah, você tá mentindo, né? Os caras alteraram a Bíblia esses dias para trás. Olha só. Vamos pegar Ferreira de Almeida? Vamos pegar Mateus 23:10, Ferreira de Almeida aqui. Mateus 23:10. Vamos pegar Ferreira de Almeida. Aquela maravilhosa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, deixa eu pegar Mateus 23. Vamos pegar Mateus 23. 23. Aqui, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou até colocar essa imagem aqui de um melhor entendimento. Ó. Olha só. E a ninguém aqui, ó. Olha só. Só para vocês entenderem uma coisa. A Bíblia, ela foi escrita, né? Ela foi escrita, a grande maioria da Bíblia foi escrita em hebraico, tá? Os textos antigos na Bíblia, eles estão em hebraico. Depois houve o Império Romano, veio a igreja primitiva, veio os jesuítas, e aí eles adotaram a língua do grego e do latim, ok? Mas a originalidade da Bíblia, né, era em hebraico. Tanto é que os apóstolos vieram da Mesopotâmia, tá? Então o que acontece? A Bíblia ela foi escrita em hebraico. Colocou na sua cabeça? Colocou na sua cabeça. Língua antiga. Língua de Abraão, língua de Moisés. Beleza, beleza. Olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Vós, porém, não quereis ser chamado de mestre. Porque a palavra rabi, ela é mestre. Isso aqui está tudo em hebraico, olha só. Significado de rabi, olha só. Significado de rabi é mestre. Só para vocês entenderem aqui, tá? Talvez aqui não esteja fácil de entendimento, mas ó, o significado de rabi, ele é mestre, ok? Mestre de estudo, mestre, ele é mestre. Deixa eu voltar o texto aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Ninguém vos chamei de rabi, ó. Ó. As ações a serem nas praças, Mateus 23, aqui ó. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, tá vendo, ó? Não quereis ser chamado de rabi, porque um só é vosso mestre. Já tá bem escrito aqui. Esse texto, em hebraico, ele fica assim, ó. Vós, porém, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Messias. E todos vós, irmãos. Correto, não está errado aqui, beleza? Vós, ó, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é vosso mestre. Aí depois, e a ninguém na terra vos chamei de pai. Pai em italiano é padre. Pai em italiano é padre. Então, a ninguém na terra vos chamei de padre, porque um só é vosso padre, o qual está no céu. Um só é vosso pai. Então, chamar um homem de padre, você está cometendo um grande ato de pecado perante o Criador. Você está tirando o poder de Deus sobre a sua vida e imputando a homens. Tá bom? Só para vocês entenderem, ó. Tradutor, ó. Tradutor. Vou colocar aqui pai. Palavra pai em português. E vamos colocar aqui em italiano, ó. Olha só, a palavra pai em português, italiano é padre, ok? Tem alguma dúvida? Pai em italiano é padre. Então, esse texto ficaria assim. E a ninguém na terra vos chamei de pai, porque um só é vosso pai. E a ninguém na terra vos chamei de padre, porque um só é vosso padre, o que está nos céus. Aí, de novo, e nem vos chamei de mestres, porque um só é vosso mestre. Percebe que está repetindo o mesmo texto aqui? Olha para você ver. Isso aqui é uma afronta à minha inteligência. E eu nem sou tão inteligente assim. Isso aqui é uma afronta à minha inteligência. Por quê? Olha só. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre. Rabi é mestre. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é vosso mestre.
Aí nós voltamos para cá. Nem vos chamei de mestre, porque um só é vosso mestre. Repetindo o texto pela segunda vez. Repetindo o mesmo texto pela segunda vez. Ou Jesus Cristo é um completo retardado mental, ou alguém alterou a Bíblia. O que é mais fácil? O que seria mais fácil? Eu acreditar que Jesus Cristo é um analfabeto, um burro, ou acreditar que alguém alterou a Bíblia? Usando a maiêutica, usando a racionalidade, será que Jesus Cristo ele repetiu o mesmo texto duas vezes? A fim de tentar explicar alguma coisa? Será que é isso? Será que de fato é isso mesmo? Ou será que alguém acabou de alterar essa parte da Bíblia? Aí, campeão, você pega o mesmo versículo, vamos lá, versículo 10, e você começa a ver que ocorrem alterações, ó. Ó, olha só, começa a ter algumas alterações. Por exemplo, olha só, todavia não sereis chamados de rabi, porque um só é vosso mestre. Não quereis chamado de mestre, porque um só é vosso mestre. E ninguém na terra tratai de vosso pai, porque um só é vosso pai. Tá vendo? King James atualizada, tá? Também não sereis chamados de líderes, porque um só é vosso líder. Ó, mudou. Agora mudou. De mestre para líder. Mestre e líder são duas coisas diferentes. Como que pode alguém colocar isso? Cada versão da Bíblia tem uma palavra diferente aqui. Tem Bíblia que fala assim: também não sereis chamados de instrutor. Olha só, para você não falar que eu estou mentindo. Também não sereis chamados de instrutor. Deixa eu colocar aqui para você poder ver. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte bíblica, né? Também é Mateus 10. Mas também não sereis chamados de instrutor. Acho que vai estar aqui fácil não. Mas eu já encontrei uma versão que dizia que essa parte aqui era instrutor. Também, então assim, eu já vi líder, mestre e instrutor no mesmo lugar. Aí eu te falo, pô, peraí, tá tendo muita adulteração. Aí você vem lá no Bible Hub, pô, peraí, meu irmão, tem uma coisa cagada aqui, velho. Alguém tá cagando com a Bíblia, né? E assim, você tem que lembrar que eles estão alterando o dicionário grego para corroborar com a mentira. Então, as palavras em grego estão sendo alteradas para você pesquisar e ainda assim permanecer no erro, tá? Então, assim, tem que ficar muito cabreiro perante as coisas. Aí, quando você pega a Bíblia, você vai lá começar a ver, né, onde é que tá as coisas. Vamos pegar aqui Mateus, ó. Vamos pegar aqui Mateus 23, ó. Eu vou pegar mais ou menos aqui, deixar minha internet carregar. Deixa eu pegar aqui Matthew em inglês. Tá, minha internet tá lenta, pessoal. E aí você vai pegar exatamente o significado da palavra. Exatamente o significado. Aí você vai começar a ver, ó, isso aqui você sabe, né? Quando eu vou gravar o vídeo, a internet cai. É assim, meu irmão, é assim. O vídeo que você está assistindo no YouTube, ele até pausa. Você está assistindo o vídeo ele pausa sozinho. Tipo assim, você está assistindo o vídeo, de repente alguém pausou o seu vídeo. Alguém mudou o seu vídeo. É, meu irmão. As trevas, ela não quer que você saiba a verdade, né? Isso é mais do que óbvio, cara. Isso aí é mais do que é óbvio aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, nós vamos voltar lá para você entender. Se você for estudar a fundo a palavra, eu já vou até adiantar. A palavra correta no BibliHub significa pastor. A palavra correta que você deveria encontrar aqui, a palavra correta é pastor. Olha só, nem vos chamei de pastor, porque um só é o vosso pastor, que é o Messias. O maior dentre vós será servo. Ou seja, nem vos chamei de pastor. Então, esse versículo ele fala o seguinte: você não deve chamar nenhum homem de padre, você não deve chamar nenhum homem de rabi e nenhum homem de pastor. É isso que está aqui. Só que aí veio, né, a conjuração anticristã, que é um plano do diabo para alterar a palavra de Deus. Veio Martinho Lutero, né, tirando Deus da equação, enfiando o homem. Fizeram uma lambança religiosa e aí tiraram a palavra. Por quê? Se você pega um versículo que está falando que você não deve chamar nenhum homem de pastor, simplesmente esses pastores vão cair por terra abaixo.
Ou seja, eles trocaram a palavra para falar assim, ó, eu tenho um chamado, eu sou pastor de Deus, eu sou pastor. Só que na verdade, pastor é um cargo legítimo. Não se deve ter homens que se chamam de pastor. Deixa eu ver se eu consigo carregar isso aqui para vocês poderem ver. Então, basicamente é dessa maneira, tá? Deixa eu ver se a imagem vai carregar aqui. Mas é aquilo, pessoal. Você vai gravando um vídeo e o negócio trava, né? Eu não vou ficar consertando a minha internet. Talvez eu vou até consertar a minha internet, de verdade, cara. Eu quero. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. De verdade, agora eu tô cabreiro. Agora eu quero resetar a minha internet para poder mostrar para vocês que eu não tô mentindo, cara. Agora eu tô cabreiro. Agora eu vou fazer aqui, vou resetar a minha internet. Não tem problema não. Vou deixar ela resetada. Vou deixar ela resetada. Em 1 minuto ela volta a funcionar aqui. Ela volta a funcionar. Deixa eu voltar aqui a imagem agora, tá? Olha só, vamos pegar aqui de novo, ó. Mateus 23:10 aqui, ó. Também, ninguém será chamado de pastor, por um só é vosso pastor, o Messias, né? Tá vendo? Os caras, eles alteraram toda a palavra, alteraram a palavra. E por que que eles alteraram a palavra? Porque, meu, se você lê a Bíblia, você não vai nas igrejas, você não vai. Lembra, o seu Messias é Jesus. O seu padre é Jesus. O seu rabi é Jesus. O seu pastor é Jesus. Se você imputar a um homem a sua salvação, você está tirando aquele ser perfeito, imortal, que tem a capacidade de perdoar pecados, de te salvar. Você está tirando aquele cara da sua vida e você está colocando um moribundo no lugar. Você está colocando uma outra pessoa no lugar. E aí, sabe qual é a consequência disso? A consequência é que você agora está com uma total abertura para o diabo azucrinar a sua vida. Simples, prático e fácil assim. Então você jamais, em hipótese nenhuma, deve chamar nenhum homem de pastor, tá? Em hipótese nenhuma. Porque simplesmente esse é um cargo messiânico do próprio Jesus, tá? Para vocês entenderem. Então perceba que tem essa adulteração. Então você vê na Bíblia Hub, está carregando a imagem aqui, estou esperando ela carregar, para poder mostrar o significado para vocês. Deixa eu voltar aqui agora para ver se isso aqui anda, pelo menos, né? Vamos trocar aqui, vamos ver se isso aqui anda, tá? Mas basicamente, você vai lá e pega no dicionário grego, faz uma escatologia bíblica e você vai chegar à incrível conclusão, tá? Que a palavra aqui se trata de pastor. Por quê? Porque no passado, em hebraico, era guia de ovelhas. Jesus Cristo, ele era o guia de ovelhas. Se você pegar a palavra pastor no hebraico, é uma palavra recente. A palavra é o cara que guia as ovelhas. Então, as minhas ovelhas ouvem o meu chamado. É um guia de ovelhas. Então, o termo pastor de ovelhas em hebraico significa guia. Guia de ovelhas. É aquele que vai andando e vai guiando a direção das ovelhas. O hebraico ele tem um significado muito literal. Por exemplo, Adão. Adam é o que? Adam é o que? Homem feito de barro. Então tem um significado muito literal. Outra coisa, você pega, por exemplo, ah, não é pastor de ovelhas, é guia, aquele cara está guiando as ovelhas ali. Então, olha que coisa interessante. Você vai lá pegar, vamos pegar aqui direitinho para você entender, tá? Eu vou colocar aqui Mateus 23 e o número aqui é 10. Vamos dar Enter para a gente poder carregar aqui, tá? É incrível, né? Como o negócio não funciona, né? É inacreditável. E aí você vai ter todas as referências em grego, em aramaico, você vai ter toda a escatologia bíblica para você poder pegar a palavra ao pé da letra. E a palavra é pastor. Guia de ovelhas, pastor de ovelhas, tá? A minha internet tá maravilhosa, pessoal. Mas é basicamente o seguinte, biblihub.com, vocês fazem dever de casa lá. Eu não vou inventar moda aqui não, porque se ficar demorando igual um ano aqui, deixa eu pegar aqui. A ninguém vos chamei de pastor. Deixa eu pegar a palavra aqui, sou corretinho. Dicionário Strong 2519, tá? Só para você poder entender aqui. Eles alteraram a palavra, tá? No dicionário. Dicionário grego, hoje em dia, não é o mesmo dicionário grego da década de 90, tá? Os caras estão alterando até o grego para corroborar com a mentira. Até o grego os caras estão
alterando, tá? E aí você vai vendo lá e você vai encontrando o significado. Deixa eu voltar aqui a palavra em grego, ok? Só para você poder entender. Vamos colocá-la aqui no dicionário grego, ó. Dicionário grego. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos colocar a palavra só para ver se a gente acha ela fácil aqui, tá? Deixa eu ver se a gente acha ela fácil. Infopédia não, Infopédia não é muito sobre essa referência, não. Deixa eu ver se eu acho a palavra ao pé da letra aqui, ó. Dicionário, ó, guia, tá? Tá aqui, ó. E aqui já comprova que é guia, né? Mas você pega o dicionário grego, né? Como a minha internet é maravilhosa, você pega o dicionário grego e você verá, tá? Você pode fazer o dever de casa que eu dou para ti. Você vai ver que a palavra aqui é pastor. Então, o que acontece? Tá? Você vai lá no BibliHub, se você não sabe encontrar o BibliHub, você pode ir no bibliaportuguês.com, tá vendo? Ó, bibliaportuguês.com e lá no final deixa eu pegar aqui. Lá no final você tem a referência do BibliHub. Lá no BibliHub você vai colocar o texto, o versículo que você quer, pegar a palavra em grego, jogar no dicionário grego, grego antigo, e você vai ver a palavra maravilhosamente falando pastor, que é guia de ovelhas, tá? E por que eu falo isso para vocês? Porque os caras estão alterando, meu irmão, estão alterando a palavra. Então, do jeito que a história ela está sendo alterada, do jeito que as coisas estão sendo alteradas, daqui a pouco você vai encontrar Jesus Cristo. Eu não vou falar, ó, não vou falar, cara, porque eles estão corroborando com a mentira, tá? O livro mais sagrado que existe é a Bíblia. E ela, quantas versões que não existem, quantas adulterações que não existem. É inacreditável, né? Por isso que é importante você ter um profundo entendimento sobre a palavra. Quem lê a Bíblia não vai na igreja, cara. Essa é a singela e pura verdade, tá? Então, qual que é a conclusão do vídeo de hoje? Bom, só pelo estudo que nós fizemos aqui, voltando aqui para a gente poder finalizar, a minha internet travou tudo, ó. Só pelo estudo que nós fizemos aqui, você vê que existiu três grandes civilizações que já estiveram no Brasil, tá? Nós temos um livro chamado História de Colonização dos Portugueses no Brasil, ok? Eu até tenho esse livro aqui. Aí nós vamos falar da quarta civilização que teve no Brasil, tá? Fora os fenícios, passou até viking no Brasil aqui, mas vamos colocar aqui os fenícios, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. História de colonização, História secreta do Brasil. Deixa eu ver se eu acho o e-book aqui. Né? História Secreta do Brasil, História Secreta, História de Colonização. E se eu acho um e-book fácil aqui. Tá? Não, esse aqui é um outro livro, mas ele é proibido no Brasil. Tá? Esse livro aqui, pessoal, ele é. Vou rodar esse livro aqui, ele dá BO pra caramba. Mas é basicamente o seguinte, ó. História de colonização dos portugueses no Brasil. Só para vocês entenderem aqui, ó. Vou mostrar a capa do livro para vocês, tá? E é basicamente o seguinte, este livro, ele fala registros históricos de tudo que aconteceu no Brasil. O nome Terra Santa Cruz, ele está disponível no Senado Federal. Deixa eu só colocar as imagens aqui para você poder procurar. Esse livro aqui, ó, tá? História da colonização dos portugueses no Brasil. Esse aqui é um diário de bordo de almirantes, de navegantes, de cartas escritas por reis. Todo um registro histórico aqui inacreditável. Nesse livro fala que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios falavam em hebraico. Começo de história, né? Os caras ficaram abismados com isso, né? Só que o mais importante desse livro não é isso. É você entender que já existiam outras civilizações. E aí você vai começar a fazer um processo de regressão, você vai entender que havia civilizações muito mais avançadas do que a nossa. E toda vez que essa civilização estava no ápice tecnológico, ela era resetada. Então, qual que é a moral da história do vídeo de hoje que eu quero trazer para vocês? Depois vocês pesquisem esse livro aqui, tá? É um excelente livro para vocês poderem pegar. Qual que é a moral da história que eu acho interessante de trazer aqui para vocês? Basicamente o seguinte: nós tivemos, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, como Manaus,
nós tivemos a penúltima civilização, nós tivemos, assim, considerando que nós somos a última, tá? Nós tivemos um grande avanço tecnológico, o berço e o polo do mundo. E aí, se você começar a regredir, você vai ver que o Brasil, como chamava o Brasil, tinha muita. Nesse livro História de Colonização dos Portugueses no Brasil, Salomão, Salomão não, o rei Davi mandava os seus súditos virem buscar a madeira chamada pau-brasil no Brasil e buscava a madeira para poder fazer a construção do templo, fazer a construção de edifícios. Então, eles buscavam a madeira no Brasil. Eles já faziam exploração. E, pô, rei Davi, cara, olha só, vamos pegar aqui, ó. Quando o rei Davi nasceu? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó, 1040 antes de Cristo. Nós estamos falando de 3.000 anos. 3.000 anos atrás, o rei Davi, 1040 assim, entre aspas, né? Mas mais ou menos 3.000 anos atrás, o rei Davi, ele já mandava súditos para o Brasil para poder fazer a exploração de madeira. O rei Salomão mandava fazer explorações de madeira e de riquezas como ouro. Então, já era conhecido. Já era conhecido. Então, é o que eu falo para vocês. Por que você não pode explorar o subsolo da Terra? Porque você vai acabar encontrando resquícios de fenícios, vai encontrar resquícios do povo hebreu, vai encontrar resquícios de egípcio, vai encontrar resquícios de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Aí fica aquela pergunta, pô, peraí, mas essas civilizações, elas vieram para o Brasil muito antes de Pedro Alves Cabral. E aí vai começar uma série de perguntas que o sistema não vai querer de responder. Por isso que eu enxergo, eu entendo muito que civilizações antigas, como a civilização de Tartá, Parará, Pororô, Iá, você não encontra mais nada, cara. Você poder pesquisar, tudo foi tirado de mão. Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. Deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí embaixo na descrição. Fique na paz.